meu nome é Sálua Antônio. Eu moro em Piraquara, Paraná. O relato que vou contar a vocês aconteceu com a minha avó. O nome dela era Valtelina. Ela nos contava que, quando ela era mocinha, perto da sua casa morava uma família com 3 filhos. A mais velha deles era uma moça de seus 21 anos e ela era especial. Não falava e não interagia com outras pessoas a não ser com seus pais. Mas com minha avó, ela se relacionava com gestos e sempre sorrindo. Aí foi fortalecendo uma grande amizade entre elas. Essa moça vivia no seu quarto a maior parte do tempo. Ali ela comia e dormia. Minha avó a visitava todos os dias, lavava seus cabelos, penteava, conversava muito com ela e ela entendia tudo, mesmo sem falar. Um certo dia, quando essa moça estava dormindo, uma cobra entrou em seu quarto, pois as casas naquela época eram muito rústicas, feitas de pau a pique, chão batido, essas coisas. E essa cobra talvez tivesse entrado para caçar ratos e por ali ela ficou. A moça foi picada, mas como não falava, a família foi perceber horas depois que viram sua perna toda inchada e a marca da picada. Naquela época, não tinham recursos médicos, então as benzedeiras, que também eram parteiras, faziam seus remédios caseiros, mas, infelizmente, a moça não resistiu e veio a falecer. A minha avó sentiu muito, ficou muito triste pela perda da amiga. Se passaram alguns anos e a minha avó já estava casada e tinha 2 filhos pequenos. A maior parte do tempo ela ficava sozinha. O meu avô trabalhava durante o dia e à noite sempre passava num bar para beber e minha avó lá esperando como sempre. Em uma noite, começou a cair um temporal muito forte com raios e trovões. A minha avó, com seus 2 filhos pequenos na cama, se encolheu ali e ficou. Ela começou a se lembrar de sua amiga que falecera com a picada da cobra e a sentir uma saudade tão grande que lhe doía o peito. Ela conta que deveria ter dormido, mas era tão real. Um clarão de luz bem branquinha entrou pela fresta da parede do quarto que iluminou todo o quarto, e não era a luz da trovoada. A sua amiga que havia falecido saiu daquela luz sempre sorrindo. Chegou bem pertinho da minha avó e lhe deu um abraço. A minha avó conta que sentiu uma paz tão grande e até o medo passou. Foi quando a minha avó abriu os olhos, olhou e aquela luz foi embora bem devagarinho pela mesma fresta que entrou e sumiu. Depois dessa noite, a minha avó nunca mais sentiu saudades dessa amiga. Claro, só boas lembranças. Esse meu relato não é uma história de terror, mas eu acredito, a minha avó nunca foi de mentir ou inventar coisas, e eu achei muito bonita essa história. Boa noite a todos e muito obrigada por me ouvir. Oi, eu sou a Tati. Quando eu era uma garotinha, eu morei em uma casa assombrada. Aconteciam um monte de coisas, muitas para contar para vocês, mas tem algumas que eu me lembro claramente e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui agora. Eu realmente não sei quando começou. Eu só sei que parece que a casa sempre teve algo estranho. E olha que a casa era novinha. Nós éramos as primeiras pessoas a morar lá. Então, eu acho que algo tinha a ver com o terreno, apesar de eu não saber da história dele. Tinha algumas coisas que sempre sumiam. Algumas eram encontradas mais tarde e algumas nunca mais eram vistas. Haviam pontos frios por toda a casa, mesmo durante o verão. Onde nós morávamos é bem quente, mas não tínhamos ar-condicionado, então pontos frios lá não era muito comum, não. A família inteira sentia esses pontos frios e às vezes também víamos uma sombra negra em quase todos os cômodos da casa, geralmente à noite, mas às vezes em plena luz do dia.
O meu irmão falou que algo pegou as cobertas dele numa noite e as escondeu. Ele acordou mais tarde com frio e teve que procurar o cobertor e o lençol até achá-los no armário. Às vezes, algo chamava o nome da minha mãe no meio da noite e ela levantava para ver o que poderia ser, mas todos estavam na cama dormindo, não tinha ninguém acordado. Não tinha ninguém em nenhum canto da casa, pelo menos ninguém que ela pudesse ver, mas ela falava que podia sentir o que quer que fosse aquilo. O meu irmão encontrou um amigo dele uma vez e perguntou para ele por que ele não ia mais lá em casa. O que ele respondeu? Ele falou que nunca mais queria chegar perto da nossa casa. Quando meu irmão perguntou por quê, ele contou essa história. Ele falou que foi lá em uma tarde, quando estava quase escurecendo, ver o meu irmão, mas não tinha ninguém em casa. Então ele resolveu ficar esperando no carro. Ele disse que depois de um tempo, enquanto ele estava no carro, uma pessoa saiu de trás da casa, vestia uma espécie de manto com capuz que cobria o corpo e o rosto inteiro, e começou a andar em direção ao carro. Ele achou que era o meu irmão querendo assustá-lo. Então, ele simplesmente ficou lá, parado, dentro do carro. Mas na metade do caminho, ele conseguiu ver alguma coisa debaixo do capuz. Era um rosto com uma pele mais negra que a noite, que mais parecia uma casca. Ele falou que lembrava bastante de réptil, tipo jacaré, com 2 olhos azuis que pareciam cristais. Quando ele chegou um pouco mais perto, ele pôde ver um leve brilho alaranjado saindo daquela pessoa. Aquilo foi o suficiente para assustá-lo, então ele tentou ligar o carro para sair dali o mais rápido possível, mas o carro não ligava. Ele tentou feito louco fazer o carro pegar. Ele estava quase saindo do carro para ir correndo mesmo quando o carro pegou. Quando ele estava saindo com tudo, ele olhou para o lado e aquela pessoa estava lá, só a uns 3 metros do carro. Ele foi de ré o mais rápido que pôde até a estrada de terra, virou o carro e se mandou de lá. Ele disse que quando ele chegou na estrada, quando ele estava virando o carro, ele olhou para trás para ver onde a pessoa estava e ela estava lá em pé, bem onde o carro estava parado antes, olhando para ele com aqueles olhos azuis e frios. Depois disso, ele nunca mais voltou lá em casa. Mas tem uma coisa que é realmente muito estranha. Nós vivíamos no campo, na periferia de uma cidadezinha pequena. Na vizinhança inteira da nossa área, não tinha mais que 40 pessoas morando, que queriam fugir da vida estressante da São Paulo. O centro da cidadezinha ficava a uns 30 quilômetros de onde morávamos. Estávamos bem no meio do mato mesmo, cheio de animais silvestres por toda a nossa volta, incluindo um monte de pássaros. Nós morávamos em um morro que era o ponto mais alto das redondezas, mas nunca teve passarinho nenhum no nosso quintal ou em nenhum lugar dentro dos 5 acres que eram da nossa família. A minha mãe ainda mora na casa, mas agora ela está sozinha lá. Todos os filhos se casaram e se mudaram, e agora temos as nossas casas, e o meu pai faleceu em 1986. Ela fala que ainda sente o que quer que seja que tem por lá, e de vez em quando ainda vê as sombras, e ainda é acordada no meio da noite como alguém chamando o nome dela. Mas agora ela já está acostumada com isso tudo e fala que o que quer que seja não a incomoda, a não ser pelas coisas que continuam sumindo. Ainda não há pássaros pelo quintal. Boa noite.